Halai de canto cantaramanagaçu. Mandiri manarraçurico manarabás. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Hoje eu vim como José, com a túnica, para ser bem identificado. Amados, nos últimos tempos, eu venho trazendo em minha memória um cuidado e, ao mesmo tempo, uma observação. Observação esta que há muito tempo tem se tornado prática no meio de aplicativos monetizados, TikTok, outros e outros, e onde a pessoa chega, para, Deus mandou lhe dizer tal e tal. Isso tem se tornado uma prática tão perversa, tão sem conexo, tão sem jeito, que eu tenho trazido em mim vergonha, dizendo: meu Deus, se as pessoas se entendessem bem da palavra, conhecessem a palavra, ele ia entender que ele não poderia estar fazendo esse tipo nem de brincadeira e nem por tipo de emoção. Porque hoje é comum você ouvir: Deus mandou lhe dizer que vai fazer isso, isso e isso. E o Senhor disse para a gente observar as profecias. Eu não critico, não, irmão, eu observo. Deixa acontecer. Agora, é uma prática daquele que disse assim: disse o Senhor mandou lhe dizer. Isso é uma prática perversa e irresponsável. A igreja do passado, principalmente em Israel, quando foi exilado, ela foi mais exilada por esse tipo de práticas. Dizer aquilo que Deus não mandou dizer. Irmão, Deus, quando Ele quer abençoar, Ele abençoa. E quando Ele quer falar, Ele usa o que Ele quer, da maneira que Ele quer. Eu entendo dessa maneira. Mas a pessoa tem que ter um máximo de cuidado. Porque o Senhor, Ele fala através da sua palavra, irmão. Eu aprendi uma vez, que eu vou citar o nome dele, por questão até de ética, mas é meu amigo, Edmo Nascimento. Ele disse: irmão Gilmar, quando Deus quer falar com o homem, Ele usa quem Ele quer. Até num versículo Deus fala conosco. E uma vez eu me recusei a não fazer, a ministrar e tal, e ele disse isso: nunca fuja de responsabilidade. Se lhe der a oportunidade para pregar, ler a palavra, vá, porque alguém está precisando, porque Deus fala através da sua palavra. E você, voltando ao contexto do que eu estou falando, que eu não estou criticando, mas eu estou chamando a atenção para aqueles que têm esses hábitos. Irmãos, Deus me disse isso, Deus me disse aquilo outro. Pare aí, que tem uma palavra de Deus para você. Tenha cuidado. Porque Jeremias 23, 28, ele diz claramente: o profeta que tem sonho, conte como apenas sonho. Mas aquele que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Já em Deuteronômio, me parece que é 18, 20, ele vai dizer: mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome alguma palavra que eu não tenha mandado falar, ou que falar em nome dos outros deuses, esse profeta morrerá. Em Ezequiel, ele começa Deus começa a chamar Ezequiel a partir do capítulo 1, quando ele estava na beira do rio Quedar. Ele estava na limitação, estava todos em adversidade. Mas ele pega o Senhor, pega Ezequiel em espírito e transporta ele até o templo
e disse: veja como está. E Ezequiel contemplou o Espírito Santo de Deus, a presença da glória de Deus do lado de fora. Porque no púlpito estão falando coisas que Deus não estava mandando. Ezequiel 13, eu vou ler aqui uma parte, que ele se viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Porventura não tiveste visão de vaidade e não falaste adivinhação mentirosa? Quando disseste, o Senhor diz, sendo que eu não falei? E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Porquanto ando enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e quando um edifica uma parede, eis que outros a cobrem com argamassa não temperada. E eu fico analisando que o exemplo de um homem, da mulher de Deus, que seja usado por Deus, ele usa, irmão, na palavra, numa ministração, ou até mesmo no sonho: irmão, tive um sonho assim. E no sonho Deus me dizia, aí tudo bem. Mas não é toda hora você diz: Deus mandou dizer isso, Deus mandou dizer isso. Não que eu seja contra, eu estou dizendo que para que tenha cuidado de você estar falando algo que é da sua cabeça, que é da sua mente, para que não venha cair sobre ti a mão do Senhor. Porque o Senhor, quando Ele manda, Ele garante. Diz: pelo lado que Ele aponta, Ele paga a conta. Falamos a respeito de Elias, um grande profeta. Quando ele manda, Ele garante. Fale lá com Acabe, vá para o ribeiro, agora vá para a casa da viúva. E nesse texto eu quero falar rapidamente, que já está se esgotando o vídeo, que quando ele vai para a casa da viúva em Serepta, eu acredito que Elias, ele achava que ia pro bem bom. Já preparei a casa da viúva, então não prepara, deve ter tudo de bom, né? Não é assim? O pregador, quando é chamado pela igreja: já preparei o hotel, já preparei o carro, já preparei alguém para te pegar, não é assim? Mas com Elias não foi assim, não. A Bíblia diz que Elias encontra a viúva catando cavaquinhos para fazer a comida para ela e o filho, para eles terminarem de comer e morrerem. Oh Deus! Estava ali a mulher apanhando lenha e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço, num vaso, um pouco de água que beba. E indo ela, isso é 1 Reis 17:8. Aí no 11 diz: e indo ela a trazê-lo, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela. Quando Deus manda, Ele garante. É isso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Aleluia! Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veja aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Meu Deus, como é forte isto! Como Deus age! Como Deus age no improvável. Como Deus age naquilo que você disse: já acabou, não tem jeito. E Deus disse: não, eu sou o Deus do impossível. Está chegando azeite, está chegando a unção, está chegando o jeito, está chegando a providência. É isso que eu estou falando, através da palavra. Eu estou aqui alimentando e carimbando e se edificando
de que Deus, quando quer agir, Ele age da maneira dele. Não precisa estar ninguém, ei, para, não. Não é dessa maneira que Deus trabalha, não. Alá, chorou a manarabaxéia. Eu vejo que quando Deus quis falar com Jeroboão, ele pega um profeta lá de Judá e manda lá para Israel. Mas Israel tinha profeta sim, mas ele pegou um de longe. Ei! Alabaxei, manai, gassuriô, manai. Alagandarabaxéia. Aleluia. Então, no 13 diz, e Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor. Olha aí. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Aleluia. A farinha da panela não se acabará, e o azeite da potija não voltará até ao dia que o Senhor der chuva sobre a terra. É assim que Deus faz. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Mas não fica nisso aí não, porque aquele que é enviado por Deus também passa por aperto. A Bíblia diz que depois daquele dia, o filho daquela mulher, depois dessas coisas, você vê que adoeceu o filho daquela mulher. E a dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que ele nem um fôlego, quer dizer, o menino morreu. Então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Veste tu para mim, tu a mim, para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho. Ele disse, dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, dá-me até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, o clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e disse, aleluia. E disse Elias, vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. O Senhor prova. Halai choramanai. O Senhor prova. Então nós não vamos ficar de brincadeira com as coisas sérias. Não vamos estar aqui falando a coisa que Deus não mandou e falando que Deus mandou. Não vamos aqui estar falando que Deus disse aquilo que Deus não disse. Vamos falar o que está na palavra. A palavra expositória. Eu gosto sempre de falar isso. Eu prego a palavra expositória. Eu exponho a palavra de Deus. Porque através da palavra de Deus é o que o Senhor vai falar à igreja. A Bíblia vai dizer assim, o que tem espírito ouve, ou que tem ouvido ouve o que o Espírito diz às igrejas. Tem muita gente indo para as igrejas para ouvir profecias. E quando a pessoa está vazia de si, Deus não falar com ele, ele vai inventar algo dele. Tem que ter muito cuidado. Eu tive muitos colegas que se diz profetas, que profeta foi até João. Eu acredito que Deus usa mesmo. Eu tenho 3 amigos meus que Deus usa eles, e quando eles falam comigo, eu vejo Deus falando mesmo através da boca deles, e tem se cumprido. O irmão Júnior, o irmão Marcos, o irmão Givaldo, são os irmãos que eu não tenho vergonha. A irmã Rita Del Monte, a apóstola Rita Del Monte, são as pessoas que eu tenho no meu hall, e outras irmãs que eu tenho no meu hall de amizade,
a irmã Vilma, a irmã Ângela, a irmã Fátima e outras irmãs que no momento me falham, e é muito bom até a gente não estar falando sobre isso, porque vai causar, seu irmão, você esqueceu de mim. Mas eu quero dizer que existe no meio que eu frequento, no meu meio, que tem irmãs que Deus usa no profundo. E que a palavra que Deus coloca na boca deles é uma palavra de verdade. Mas que tenhamos que ter cuidado. Não vamos falar emotivamente aquilo que Deus nos mandou falar e falar que foi Deus que mandou. Que Deus abençoe, gente. Não quero pedir perdão por ter falado isso, mas amanhã, se Deus permitir, quero dar outro exemplo de como um profeta de Deus age. Aqui eu falei sobre Elias e amanhã, se Deus permitir, eu vou falar sobre Eliseu. Que Deus e que Jesus abençoe e guarde. A paz do Senhor Jesus.